Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante, a palavra do Senhor diz: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa, e sabemos que a tua palavra sempre traz edificação, a tua palavra traz alegria, a tua palavra traz soluções, a tua palavra traz paz aos corações. Fala conosco pela tua palavra nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, irmãos? Após a mensagem, nós temos uma comemoração ao Dia das Mães. As crianças também têm alguma coisa, e nós também temos algumas coisas com as mães aí. Mas me dê um pouco da sua atenção para a meditação de uma palavra do Senhor. Eu vejo aqui nesse versículo lido, irmãos, a vitória de uma mãe. É isso que eu quero vos falar nessa noite, a vitória de uma mãe. Jesus está aqui diante de uma mãe aflita. Pensa numa mãe aflita, numa mãe angustiada. E essa mãe aflita, angustiada, ela se joga aos pés do Salvador e intercede com toda a força da sua alma. Ela intercede para que Jesus dê a libertação à sua filha, que estava miseravelmente atormentada pelo diabo. Nós encontramos no dia a dia mães aflitas, como esta mãe aqui. Muitas mães hoje estão aflitas. Nós encontramos mães aflitas por todos os lados. E essas mães, muitas vezes, não estão só lá fora, não. Muitas vezes estão dentro da igreja. Mães aflitas, angustiadas pela situação dos filhos, pela rebeldia dos filhos. Algumas mães, quem sabe, até estejam aqui nesta noite, aflitas, angustiadas, porque quem sabe seus filhos estão nas drogas, não aceitam mais as suas orientações, não aceitam mais os seus conselhos. Nós vemos mães aflitas em todo lugar. Mães aflitas até dentro da igreja, mães aflitas e angustiadas fora, mães aflitas e angustiadas dentro das suas casas, nas cidades. No mundo inteiro nós vemos mães cheias de angústia, porque as mães sofrem pelos filhos. Muitas vezes a gente pergunta: por que as mães sofrem tanto pelos filhos? Essa mãe, embora era gentílica, mas ela tinha uma grande fé. Embora chegasse ali abatida, angustiada, junto a Jesus, ela saiu vitoriosa. E que você, mãe, que esteja aqui nesta noite, você, mãe, que esteja me ouvindo pela internet, você que venha receber a bênção de Deus. Nós vemos aqui uma mãe que estava intercedendo. Ela era uma mãe intercessora. É uma mãe que tem discernimento. É uma mãe que percebe o que está acontecendo com sua filha. É uma mãe que percebe que alguma coisa estranha estava acontecendo com sua filha. Eu louvo a Deus por essa mãe que nos ensina algumas lições. E ela ensina a lição de perceber o que se passa com os filhos. Queridas mães que aqui estão,
Que Deus te dê discernimento e graça para você perceber o que está acontecendo com seus filhos, o que se passa com ele. Essa mãe, ela discerne o problema que está atingindo a sua filha. Ela percebe que o que está acontecendo com sua filha era algo mais grave do que o normal. Ela já havia procurado, quem sabe, todos os recursos possíveis, mas ela não encontrou solução nos recursos possíveis. Ela sabia que o problema da sua filha não era um problema físico, não era um problema material, era um problema, além disso, era um problema espiritual, era uma possessão, era algo maligno, e ela precisava agora de uma solução que não era uma solução material, não era uma solução financeira, era uma solução espiritual, e essa solução só podia vir dos céus. Irmãos, essa mãe, ela tinha consciência que existia um inimigo real que estava conspirando contra a sua filha, contra a sua família, para destruir a sua família. Eu quero dizer para as mães aqui nesta noite, sem dúvida, você precisa pedir discernimento para ensinar, para educar seus filhos, porque o maior problema que seus filhos vão enfrentar são os problemas da possessão maligna. E essa possessão não vem sobre apenas o demônio tomando posse, pegando e dando a sua manifestação, mas vem sorrateiramente através de amigos, entre aspas, através dos meios de comunicações, e daqui a pouco seus filhos estão avessos à coisa de Deus, estão realmente desvirtuados de Deus. As mães são instrumento de Deus para purificar as fontes que contaminam os filhos. Há muitas fontes espúrias que contaminam aquilo que você ensinou, aquilo que você educou, aquilo que você tentou colocar com graça, com muitas vezes oração. Você tentou colocar na mente do teu filho alguma coisa, mas vez em quando vem o inimigo querendo toldar esta fonte. Mas as mães são exímias para perceber que existe algumas águas contaminadas. Mães são instrumento de Deus para purificar essas fontes, para que essa fonte de ensinamento permaneça perene e pura, para que seus filhos não se contaminem. Essa mãe, ela discerne a solução do problema que atinge a sua filha. Ela percebe que a sua filha está tendo uma situação de um problema espiritual, de uma possessão do inimigo. Essa mãe, ela percebeu que o caso da sua filha era mais complicado do que se pensava. E por certo, ela havia buscado algumas soluções, mas nos lugares que foi buscar soluções, não houve soluções. Então, ela soube que Jesus estava passando pela região onde ela morava. Em todas as outras fontes ela não encontrou respostas. Em todos os lugares que ela foi, o problema permaneceu. E assim essa mulher teve uma convicção que só Jesus poderia libertar sua filha. E essa mulher corre, essa mulher vai, essa mulher é perseverante, e ela é determinada, e ela vai atrás de Jesus. Ela vai na fonte certa. A fonte certa é Jesus. A fonte certa para a tua filha, para o teu filho, para a tua casa é Jesus. Jesus é a fonte certa. Vai nele, porque nele haverá solução. Essa mulher discerne que ela pode clamar a favor da sua filha. Irmãos, bem-aventurados os pais, bem-aventurada a mãe, que tem esse discernimento para clamar a Deus pelos seus filhos. E essa mãe, ela clama. Essa mãe, ela viu a terrível condição da sua filha, e ela percebeu que somente o poder de Deus, o poder de Cristo, poderia trazer solução para a sua filha, trazer a libertação que ela precisava. E essa mãe, então, ela vai clamar, e vai clamar a pessoa certa. Onde há uma mãe
que ora. Onde há uma mãe em oração, onde há uma mãe em clamor, sempre haverá esperança. Quando uma mãe clama, quando também, claro, um pai clama, sempre haverá esperança. E a esperança começa quando a mãe e os pais dobram o joelho para clamar a Deus pelos seus filhos. Se você, mãe, não clamar pelos seus filhos, quem vai clamar? Quem vai orar pelos seus filhos? Se você deixar de orar pelos seus filhos. Pela oração perseverante dessa mãe, ela obteve a solução para sua filha. Nenhum outro recurso humano poderia resolver o problema dessa mulher. O problema dessa mulher era que ela tinha uma situação complicada na sua casa espiritual, e ela precisava ir à fonte certa, e ela foi à fonte certa. Você tem a fonte certa, que é Jesus. Agora você precisa clamar. Aquela filha, ela não tinha, aquela menina, ela não tinha condição de orar por ela mesma. Ela não tinha condições de clamar ou buscar a solução para a sua vida. Ela precisava que alguém viesse interceder por ela. E esse alguém era sua mãe. E a sua mãe não perdeu tempo. Eu quero dizer para as mães que aqui estão: muitas vezes, teus filhos, pequenos ou até grandes, muitas vezes eles estão vivendo numa situação que eles não têm condições de orar. Eles nem sabem orar. As crianças pequenas não sabem orar. Adolescentes, na fase da adolescência, são poucos os que sabem o poder da oração. E outros que já são adultos, muitas vezes estão atolados nos vícios, nas drogas e tanta coisa. Eles não conseguem orar. E se não for a mãe, se não for o pai orando, clamando, suplicando, quem vai orar? Essa menina não tinha condições de orar por ela. Ela, por mais que já era uma menina, quem sabe adolescente, mas não tinha como orar. Alguém precisava orar por ela. Alguém precisa orar pelo seu filho. E esse alguém, em primeira instância, é você, mãe. É você, pai. Mãe, não cesse de orar pelo seu filho, pela sua filha. Se a sua voz calar, quem vai suplicar pela sua filha, pelo seu filho? Por esse que está nas drogas, por esse que está desviado, por esse filho que está, quem sabe, dando alguma dor de cabeça para você e provocando algumas lágrimas pela sua face. Por mais que são rebeldes, por mais que não querem nada com Deus, mas você não pode parar de clamar por esse filho. Aquela mãe não tinha como dar a solução para a sua filha, mas ela poderia pedir a alguém que podia, para fazer o milagre. Ela não podia fazer nada, mas ela podia orar e suplicar, chegar até alguém que podia fazer. Esse alguém era Jesus. Não podemos dar vida eterna aos nossos filhos. Você, mãe, não pode muitas vezes ter como trazer o teu filho e dizer que ele tem que ser crente. Às vezes ele já é adolescente, já é jovem, já é adulto, e ele não quer saber de igreja, não quer saber de Deus. Ele pode fugir da igreja, ele pode fugir dos teus conselhos, mas não tem como o filho fugir das tuas orações. Por isso clame, suplique, porque não tem como fugir das tuas orações. E a oração de uma mãe por um filho tem um efeito tremendo. Mesmo quando não podemos mais falar de Deus para nossos filhos, mesmo quando você não tem como mais falar de Deus para o teu filho, porque ele não ouve, mas você pode falar com Deus a respeito do teu filho. Teu filho não tem como ouvir coisas de Deus, porque ele tapou os ouvidos para aquilo que você fala. E quanto mais você fala, ele acha você uma mãe chata, uma mãe enjoada. Então, a única solução é você falar com Deus
do teu filho. Fale com Deus, conte para Deus, suplique a Deus, porque Deus é um Deus que intervém. Deus intervém na história de um filho, pela súplica de um pai, pela súplica de uma mãe. Uma mãe, aqui eu vejo uma mãe intercessora, que ela transforma a situação, a necessidade que ela vivia em adoração. Ela pega momentos complicados que ela viveu e transforma tudo aquilo em adoração. O clamor dessa mãe foi um clamor por misericórdia. Ela não se conforma em ver a sua filha sendo destruída. Ela precisava de ajuda. Ela não é uma mãe que se conforma. Hoje o maior problema é que as mães estão se conformando com a situação dos filhos. Os filhos estão se desviando, os filhos estão desviados, os filhos estão por caminhos tortuosos, eles não querem ouvir teus conselhos, e os pais e mães se conformam. Se a tua voz se calar, não haverá esperança para teus filhos. Pelo amor da alma, da vida eterna dos teus filhos, não pare de clamar. Não cesse o teu clamor. A dor daquela mulher, aquela dor que ela estava sentindo, levou ela a Jesus. Que as tuas aflições, as tuas angústias, os teus desapontamentos, as tuas frustrações por causa dos teus filhos, que venham levar você para perto de Jesus, a buscar Jesus. Ela viu os problemas que estava enfrentando como oportunidade de se derramar aos pés do Salvador. Até mesmo quando ela chegou perto de Jesus, os problemas continuaram. Nós vemos que aquela mãe transformou a necessidade que ela estava enfrentando em oportunidade para prostrar-se diante de Cristo e adorar. Ela transformou um grande problema em um altar de adoração. O clamor dessa mãe foi com um senso de urgência, mas ela chegou diante de Jesus e os discípulos não entenderam. Os discípulos foram os primeiros a dizer: mestre, despede essa mulher, manda essa mulher embora, porque ela está gritando demais. Mas aquela mulher, ela não deu trégua, embora os próprios discípulos estavam mandando ela embora. E aparentemente o próprio Jesus parece que não deu atenção a ela, e quando deu atenção, falou algumas palavras que trouxeram, poderia trazer angústia ao coração daquela mulher. Mas ela foi determinada. A bênção está com ele, ele é o abençoador. Eu não abro mão da vitória da minha filha. Essa mãe não perdeu a oportunidade. As oportunidades passam, irmãos, e passam velozmente. Muitas vezes uma oportunidade perdida se perdeu para sempre. Essa era a única vez que Jesus passou nessa região. Não se tem notícia que Jesus foi antes ou depois. Foi a única vez que Jesus foi a Tiro, a Sidão, foi essa vez que saiu da terra de Israel e foi a esta região. E essa mulher, ela aproveitou essa oportunidade. Aproveita as oportunidades que Jesus está te dando. Aleluia. Ele é o abençoador, ele tem bênção para você, mãe. É tempo das mães se unirem em orações pelos seus filhos. Enquanto é tempo, ore, clame, porque o amanhã está chegando. E o amanhã poderá ser tarde demais. Ore e clame pelos seus filhos hoje, para não chorar amanhã. O clamor dessa mãe é cheio de misericórdia, é cheio de misericórdia, de empatia pela sua filha. O problema da filha é o seu problema. A dor da sua filha é a sua dor. Aquilo que estava acontecendo com a sua filha era como se estivesse acontecendo com ela. Aquela possessão demoníaca que estava atormentando a sua filha, estava atormentando ela. O choro daquela criança era o seu choro, e ela sofria, quem sabe até mais
do que a sua filha, porque os pais, as mães, sofrem mais do que o filho. Fica um filho doente, os pais parece que queriam colocar-se no lugar daquela criança. Os pais sofrem mais, a mãe então nem se fala. E a dor daquela filha então era a dor daquela mulher. Essa eu preciso de solução. A libertação da filha era a causa mais urgente que ela procurava, e ela foi até Jesus. Uma mãe que intercedia pela sua filha, uma mãe intercessora. E uma mãe intercessora está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a vitória dos seus filhos. Qualquer mãe que intercede, qualquer mãe que realmente tem um valor cristão, jamais vai dar trégua. E uma mãe intercessora está disposta a enfrentar os obstáculos. E essa mãe enfrentou obstáculos dos mais simples aos mais graves. Essa mãe, ela é, e primeiramente, é determinada. Ela queria a vitória da sua filha e ela não deu trégua. Ela estava assim como Jacó, né? Agarrou-se com o anjo e diz: eu não abro mão da minha bênção, eu não largo e não deixo. Essa mulher estava diante de Jesus, embora os discípulos mandando embora Jesus falou algumas palavras que parece que no começo chocante, mas ela disse com palavras rudes, ou até mesmo os discípulos mandando eu embora: eu não vou embora, porque Ele é o abençoador, eu não abro mão da bênção para minha filha. E ela agarrou-se com Jesus, prostrou-se diante dele e disse: socorre-me, porque tu tens a solução. Jesus tem a solução para teu filho, Jesus tem a solução para tua filha, Jesus tem a solução para tua casa, Jesus tem a solução. Ela teve que superar obstáculos. Primeiro, a sociedade daquela época era dominada pelos homens, a tal ponto que os homens que estavam próximos a Jesus foram os primeiros que mandaram a mulher embora. Ela enfrentou obstáculo, aparentemente, parece que Jesus estava desprezando ela, porque Jesus disse: olha, eu não vim para abençoar os que não são judeus, os da casa, os filhos, né? Os discípulos, em primeira instância, eles não pediram para Jesus atender. Eles nem intercederam: Jesus, atenda essa mulher. Não, eles queriam despedir. Eles não suportavam mais aquela mulher gritando. Eles não se importaram com a dor daquela mulher. E eles queriam se ver livre dela também, porque estava gritando. Os discípulos a desprezaram em vez de ajudá-la. Eles foram movidos pela irritação e não pela compaixão. Na igreja temos que ser movidos pela compaixão, irmãos. Essa mulher, ela enfrentou o obstáculo do silêncio de Jesus. E aqui, mãe, está um grande problema. O maior problema dos pais, o maior problema de uma mãe é o silêncio de Jesus. É quando você clama, é quando você suplica e parece que a resposta não vem. Parece que o teu filho fica pior. Parece que a tua filha fica pior, fica mais rebelde ainda. E aí, vai parar de orar? Vai parar de suplicar? Não, irmã, não, meus queridos. A vitória dessa mulher foi que o silêncio de Jesus não levou ela a parar de clamar. Pelo contrário, aí que ela foi mais determinada ainda. Ele está perto, Ele está aqui, e eu vou gritar, eu vou clamar. O silêncio de Jesus não foi obstáculo para essa mulher. Mas eu confesso, irmãos, que o silêncio de Jesus muitas vezes nos deixa frustrados. Quantas vezes você já clamou e parece que não teve resposta? Quantas vezes você clamou e o teu filho ficou pior ainda? E você vai parar de clamar? O difícil, irmãos, é esse silêncio. E Jó, irmãos, ele ergueu seus olhos aos céus, ele ergueu seu clamor. Pelo menos a gente vê
no mínimo 16 vezes, Jó questionando o silêncio de Deus. Pelo menos 16 vezes nós vemos Jó questionando, porque ele era fiel, ele era íntegro, ele era sincero, e ele clama e ele suplica. E Deus permaneceu em silêncio. E ele questiona. Mas, mesmo questionando, ele diz: eu vou permanecer fiel. Porque eu sei, e Deus está em silêncio, mas eu sei que o meu Redentor vive. Muitas vezes Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando, irmãos. Deus trabalha. O silêncio de Deus para Jó, irmãos, reverteu e redundou em vitória e vitória. Porque o silêncio de Jesus nós não entendemos, mas o silêncio de Jesus é pedagógico, sempre está ensinando alguma coisa. Sempre Ele está nos ensinando profundas lições com o seu silêncio. E essa mulher enfrentou o obstáculo do silêncio, e quando Jesus abriu a boca, a resposta não foi muito agradável. Eu disse: olha, eu não fui enviado senão à casa de Israel. Em primeira instância foram palavras desanimadoras, foram palavras que poderiam frustrar qualquer um de nós. Já pensou você orando, clamando para Jesus e dizer: Jesus, olha, eu não tenho bênção para você. A bênção que eu vim dar é para a casa de Israel. Você não é de Israel. Coloque você no lugar dessa mulher. Você voltaria a essa igreja? Se alguém dissesse: ó, a bênção não é para você não, a bênção é só para os que estão aqui, mesmo, dizimista fiel. Não, a bênção de Deus é sem limite. Deus, pela sua misericórdia, Ele está aí para abençoar a todos. Mas essa mulher, mesmo Jesus falando assim, irmãos, foram palavras duras, porém, em vez de ela sair desiludida, murmurando, revoltada, sabe o que ela fez? Ela se jogou aos pés de Cristo e adorou Ele, porque ela teve um discernimento que os próprios judeus não tiveram. Ela sabia que ali estava diante dela o filho de Davi, o Messias prometido. Ela teve essa revelação, que está aqui é o Messias, é o filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, socorre-me. Quando Jesus disse: olha, eu não vim para abençoar senão os da casa de Israel, ela prostrou-se e disse: socorre-me, Senhor. Daí, irmãos, parecia que estava melhor as coisas, ficou pior. Ficou pior. Há momentos que parece que fica pior. Essa mulher, em primeira instância, ela revelou muita humildade, reverência, submissão. A fé dessa mulher foi testada, irmãos, e eu não sei se nós aguentamos ser testada como essa mulher foi testada. Essa mulher, irmãos, ela foi testada ao seu limite, quem sabe. Mas aqui vem uma revelação tremenda, uma revelação que a fé está disponível a todas as raças, não só a Israel. Porque quando Jesus, quando ela disse que Jesus que não veio para a casa de Israel, essa mulher, ela disse alguma coisa, irmãos. Ela adorou. Quando Jesus disse isso, a Bíblia diz que ela adorou, dizendo: Senhor, socorre. Embora eu não seja da nação de Israel, mas socorre. Então, a Bíblia diz que ele respondeu: olha, não é bom pegar o pão, que é dos filhos, e dar para os cachorrinhos. Que resposta dura, né? Você aguentaria uma resposta dessa? Aparentemente, Jesus chamou essa mulher de cachorra. Mas aqui, irmãos, há uma revelação que a fé não é só para os judeus, pelo contrário. Porque quando Jesus disse isso, essa mulher, irmãos, ela não queria saber de pão. Quando Jesus disse: olha, quando o pão é partido, cai algumas migalhas, né? Em outras palavras, Jesus, eu não quero pão, pode continuar dando pão
pessoal de Israel: eu me contento com uma migalha. Ela teve uma fé, irmãos, reveladora, que uma migalha resolveria o seu problema. Eu não quero pão, eu quero uma migalha. Porque uma migalha vindo dos céus, vindo de Jesus, resolve o nosso problema. Você muitas vezes está pensando numa grande coisa, mas uma migalha vindo dos céus, irmãos, vai resolver o problema do teu casamento, vai resolver o problema dos teus filhos desviados, vai resolver o problema do teu filho que está nas drogas, vai resolver esse problema dos teus filhos que são rebeldes. E quanto mais você fala de Jesus, parece que mais rebeldes eles ficam. Mas uma migalha vindo dos céus vai resolver o problema. Essa mulher compreendeu que ainda que fosse uma migalha que sobrasse, estaria o seu problema resolvido. Isso era suficiente para o milagre acontecer. Essa mulher, irmãos, longe de ficar magoada com a comparação que ali acontece, mas ela mostra otimismo, ela mostra determinação. Por mais que eu estou parecendo rejeitada, mas eu não abro mão, a bênção está contigo, e eu quero a minha bênção. Uma mãe que intercede, irmãos, ela triunfa pela fé, ela toma posse da vitória dos seus filhos. E essa mulher, ela foi triunfante, ela tomou posse. Eu tomo posse da minha vitória, uma migalha serve para minha filha ficar liberta, e eu não saio daqui nem que for com uma migalha, mas eu quero essa migalha. Irmãos, agora Jesus elogia a fé dessa mulher. Jesus chega e diz: então disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Aqui há uma revelação, irmãos, que a fé não é só para os judeus, a fé é para todos. A fé é para você. A fé é para você. A fé é para você, irmão. Ah, pastor, mas eu estou tão desanimado. Já orei, já clamei, já chorei e não aconteceu nada. Continue clamando, porque a fé foi dada uma vez aos santos. Essa fé foi dada a você. A fé não é só para aqueles grandes, aqueles especiais. Não, a fé é para você. Você que acha que não tem mais nem direito à bênção, você que acha que não tem mais jeito para o teu problema, não desanime, coloque a tua fé em ação, seja perseverante, aleluia. Mãe, não desista dos seus filhos. Eles são filhos da promessa, eles são os filhos que Deus te deu, e eles foram criados e são criados não para ser cativos do diabo. Vai orando, vai clamando. Hoje eles estão cativos, hoje você vê correntes amarrando, hoje você vê eles com as mentes desvirtuadas, tomando água em fonte espúrias. Mas não desista, vai orando, vai clamando, porque chegará o dia da salvação desses filhos. Aquela mãe recebeu pela vitória de sua fé a libertação de sua filha. A fé reverteu toda a situação que era contra essa mulher. Todo o seu pedido foi atendido, a bênção chegou, porque a fé venceu, irmãos. A Bíblia diz que no mesmo instante aquela menina ficou liberta. Aquela mãe voltou para sua casa aliviada. E quando ela chegou em casa, ela viu a sua filha totalmente liberta. Essa filha foi totalmente abençoada pela oração, pela intercessão, pela determinação, pela insistência, pela perseverança de uma mãe. E eu oro para que Deus levante mães com esse quilate, mães com essas qualidades, determinadas, perseverantes, que não abram mão da bênção dos seus filhos. Mães que oram pelos seus filhos podem, sem dúvida, esperar pela intervenção de Deus. Se você está clamando pelos seus filhos, embora aparentemente você está vendo tudo ao contrário, mas saiba, toma posse da tua vitória. Essa mulher tomou posse e diz: eu não saio daqui sem a minha bênção. Os discípulos: vai embora. Jesus manda essa mulher embora. Ela disse: eu não saio sem a minha bênção. Não saia da presença de Deus sem a bênção para os teus filhos. Não saia. Lute pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos, mães. Mães abnegadas, resista qualquer obra do inimigo na vida dos seus filhos.
Qualquer obra estranha, qualquer obra que não vem dos céus, resista. Não descanse até ver seus filhos salvos, libertos, transformados, abençoados. Porque se você parar de orar, ninguém vai clamar pelos seus filhos. Derrame-se aos pés do Senhor. E não saia até que você triunfe pela fé. Meus queridos, a oração tem um efeito tremendo. O clamor da oração, Eu louvo a Deus, porque se hoje eu estou aqui, é a oração de meus pais, oração de meu pai e oração de minha mãe. Quantas vezes eu chegava na casa de papai, lá estava mamãe orando, principalmente no período da tarde. E outras vezes também eu chegava lá, a mamãe passava horas e horas orando. Essa voz cessou, porque ela já está com o Senhor. Mas eu sou fruto da oração de minha mãe, de meu pai, eu sou fruto da oração deles e também de abnegadas irmãs do círculo de oração, que sempre oram, e a igreja que ora pelo seu pastor. O meu ministério eu devo a eles e devo à igreja que ora por mim. Aleluia. Eu me lembro quando eu tinha meus 14, 15, 16 anos, eu estava assim meio fraco na fé, né? Aqueles adolescentes assim meio querendo rebelde, ali em Criciúma, né? Queria ir no cinema, né? Naquela época cinema, né? Hoje os crentes vão no cinema. Naquela época cinema, falei cinema, era exclusão na hora, sem misericórdia. Eu gostava de filme de bang bang, adolescente, né? Gostava de jogar bola, irmão. Meu Deus. Naquela época jogar bola era na Assembleia de Deus jogar bola. Meu Deus do céu. E algumas. Olha, irmãos, nós sofríamos, viu? Bom, bola já era difícil ter bola, né? A gente fazia bola de meia, né? Meia. Quando conseguia uma bola, de vez em quando essa bola, papai jogava essa bola na privada. Porque naquela época tudo era difícil, era as privadas mesmo. Jogava lá. E de vez em quando nós tínhamos que ir lá tirar essa bola da privada. Talvez tinha que pegar lá um bambu, um ferrinho, amarrar e pescar a bola, para jogar a bola. E aí, depois apanhava ainda, né? Tinha que apanhar porque já estava jogando bola. E daí ali em Criciúma, fiquei um período assim, muito sem ir na igreja. Mas quantas vezes eu chegava em casa, e algumas vezes até de madrugada, papai e mamãe orando. Deus uniu. Eu sou fruto de oração, irmãos. Eles não desistiram de mim. E por isso eu estou aqui hoje. Não desista de seus filhos, irmãos. Eu sei que tinha momentos que eles choravam, oravam por mim, parece que não tinha esperança, parece que cada vez eu me desviava mais. Mas quando eu chegava em casa, lá tinha alguém orando. Isso, irmãos, cortava meu coração. Porque eu podia fugir deles, fazer algumas coisas erradas longe deles, mas eu não conseguia fugir da oração deles. Ninguém consegue fugir da oração. Então, mãe, clame pelos seus filhos. E você verá o resultado disso. Clame pelos seus filhos. Essa mãe não abriu mão de clamar pela sua filha. E ela percebeu, ela detectou, ela percebeu o que estava acontecendo. Mãe, perceba o que está acontecendo com seus filhos. E ore por eles, e clame por eles. E Deus vai responder. Porque a graça de Deus é derramada sobre todos. E Deus quer derramar a graça sobre teus filhos. Ficamos em pé nesse momento. Oh, aleluia, 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 aleluia.
Você mãe que está orando, você mãe que está clamando, você mãe que hoje, quem sabe, está com uma angústia na alma, porque seus filhos não te ouvem, não querem nem ouvir os teus conselhos, quem sabe os teus filhos não estão na igreja. Eu quero orar por você, mãe. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Não só mães, pais também, que têm seus filhos, vem aqui à frente. E se você que está aqui nessa noite, e você está longe da casa do Senhor, ou você, quem sabe, não é um crente ainda, Jesus quer salvar você. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Vem aqui, mãe. Aqui é o lugar de você derramar as lágrimas perante o Senhor. Vem, pai, vem, mãe, vem aqui. Aqui é o lugar da tua bênção, aqui é o lugar da tua vitória, aqui é o lugar do teu milagre, aqui é o lugar da tua vitória. Oh, aleluia. Oh, mãe que tem seus filhos longe da casa do Senhor, não dê trégua. Não pare de clamar. E você que tem seus filhos adolescentes, seus filhos juniores, estão vendo eles assim, meio rebelde, vem aqui à frente. Aqui é o lugar de você clamar e apresentar seus filhos diante de Deus. Coloque seus filhos nas mãos do Senhor. Coloque seus filhos nas mãos do Senhor. Coloque seus filhos na mão do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Tem alguém que quer dizer, eu quero Jesus na minha vida? Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Levante sua mão. Se estiver aqui à frente, levante sua mão. Se está aí atrás, levante sua mão, quero ver onde está você. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Eu quero orar por você. Vamos orar nesse momento. Vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai santo, aqui estão mães e pais, principalmente abnegadas mães, clamando e suplicando pelos seus filhos. Deus, Tu conhece o coração dessa mãe, Tu conhece as lágrimas, Tu conhece as orações, Tu conhece as petições que chegam diante de Ti, ó Pai, pela súplica, pelo clamor dessa mãe. Essa mãe chega até a Ti suplicando pelo seu filho, pela sua filha. Ó Deus, Deus que foi lá em Tiro e Sidom e libertou a filha desta mulher que clamou e suplicou. Deus, olha para a súplica dessa mãe, olha para a súplica desse pai, olha para a súplica desta mãe que está aqui chorando, que está aqui suplicando pelo seu filho que está longe da casa paterna, pelo seu filho que está entrando por caminhos complicados e tortuosos. Deus, intervenha, como Tu interviste na história dessa mulher e dessa filha. Intervenha na história dessa mãe, interfira na história dessa filha, desse filho, que estão por caminhos complicados. Mas Deus, muda a história desse filho, muda a história dessa filha, pela súplica dessa mãe, pela súplica desse pai, pela súplica dessa mulher que está determinada em orar, em clamar, em suplicar. Deus, aqui é uma mãe aflita, angustiada, que não abre mão da salvação do seu filho, da sua filha. Deus, intervenha. Deus, intervenha. Deus, abençoe as mães, para que elas venham ser essa guardiã da fé dos seus filhos, que elas venham ser esta mãe guardiã desta fonte, para que os filhos não venham beber da água contaminada. Deus, olha para suplicar, olha para a lágrima desta mãe e responda, responda, Pai, responda, 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 Senhor, responda, Senhor, responda.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mãe, tome posse da tua bênção. Tome posse da tua bênção. Por mais frustrações que vierem, por mais obstáculos que surgirem, mas não abra mão da salvação dos seus filhos. Continue orando, continue suplicando, e a bênção virá. Dê um abraço a quem está ao seu lado e diga: creia na vitória de Deus na tua casa. Creia na vitória de Deus na tua casa.